Fala, fala, fala. Este é o podcast Evolucionismo, programa número 51, especial de Natal. Pega no meu blau. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024. São 10 horas, 22 horas e 3 minutos agora. Não tava nem pensando exatamente em gravar, mas eu vou. Eu tava na verdade com o pensamento em gravar a retrospectiva 2024 do podcast Evolucionismo. E eu vou fazer esse programa, mas como ainda falta uma semana, partindo de hoje, dá muito bem pra fazer esse programa e fazer outro. E na retrospectiva eu vou fazer um levantamento de todos os podcasts que eu já fiz. Eu já tô ouvindo desde o primeiro. Então são 50 episódios pra ouvir. Basicamente porque esse aqui eu não vou ouvir, né? Porque eu tô gravando agora. Os 50 anteriores. Eu já ouvi até o quinto, a metade. E aí essa semana inteira eu vou gravar todo. Aí, uma das coisas mesmo, eu já posso adiantar, vendo os primeiros episódios, é que eu comecei muito com a mente muito limpa. E com o passar do tempo, dos meses, isso foi cada vez mais sendo suja por acontecimentos é, exteriores não, externos, e principalmente por uma omissão minha, falta de atitude e tudo, falta de organização mental também, pressa em querer obter ganhos rápidos em todos os aspectos. Enfim, mas eu não vou me adiantar muito sobre isso. Esse programa de hoje eu quero fazer realmente especial de Natal. E também contar o que é que aconteceu esses últimos de sábado pra cá. Hoje é quarta, né? Dia 25, feriado de Natal. Mas eu fui sábado pra casa dos meus pais e minha irmã foi também. Aí fiquei esses dias lá. E aí ontem eu fui pra chácara da minha tia, meus primos. E aí a gente. E aí fez a ceia de Natal lá. Enfim. Então eu vou falar sobre os dias que eu fiquei lá na casa dos meus pais. Sobre algumas coisas que eu percebi sobre esses dias. Algumas coisas em relação a comércio, algumas coisas. É, enfim, eu vou deixar minha mente falar o que ela quiser falar. E aí também eu quero falar muito sobre o dia de ontem, que teve esse evento, essa ceia de Natal lá. Enfim. E, então, esses dias todos anteriores ao sábado, eu tava com o pensamento seguinte. A minha irmã perguntou o que eu queria ganhar de Natal. Aí eu disse a ela, não precisa me dar nada. Não precisa. E beleza. Inclusive, o primeiro tema é esse, né? Sobre
eu na casa dos meus pais. Segundo tema, a ceia de Natal da minha família. O terceiro tema, que eu não ia falar agora, eu lembrei, é o que eu espero do Natal de 2025. Enfim, então voltando. Dias anteriores ao sábado que eu ia lá pra casa dos meus pais, eu fiquei no seguinte pensamento. A minha irmã perguntou o que é que eu queria de Natal. Eu disse a ela que não precisava de nada. Aí ela perguntou de novo. Eu disse, então compra a camisa do Bahia. Então se for pra eu escolher alguma coisa, eu escolho uma camisa do Bahia, essa camisa nova eu acho bonita. A tricolor que tem as listras assim na diagonal. É, enfim. E aí, na sexta, eu iria ter um show. Inclusive, vendo os podcasts anteriores, eu pensei o seguinte, cara, eu vou falar os nomes das cidades. Todas, porque para mim mesmo, quando eu for ouvir, como eu fiz esse exercício essa semana, que nem eu falo no quinto episódio, que eu ia fazer um show a 79 quilômetros daqui, eu não lembro que cidade era. Se eu não me engano, era em Ipirá, mas eu não me recordo. Não me recordo. E a cidade que eu moro é Capim Grosso, na Bahia. Hoje, né? Moro hoje. E outra coisa que eu pensei também foi, cara, beleza. Se alguém aqui ouvir esses programas, primeiro ele não vai saber quem sou eu. Quer dizer, não é difícil descobrir quem sou eu, por um lado. E segundo, a pessoa tem muito mais o que fazer. Isso é um pensamento muito Pablo Marçal, de achar que é o mega pica, o mega pênis. Enfim, então eu acho que foi em Ipirá, na Bahia. Enfim, aí na sexta passada eu ia ter um show em Mairi, os eventos que eu faço abertura. Só que eu tava pensando, rapaz, esse bicho não vai fazer isso, ele vai trocar essa data. Tô imaginando. Aí beleza. Chegou no dia, realmente ficou para o dia 29. E tinha outra para o dia 26 em Quixabeira, que é amanhã. Que eu acredito que deve ter. Ele não deve ter remarcado, não tá com caralho. Então amanhã e domingo vai ter esses dois. Mas seria na sexta. Aí eu tava pensando, cara, eu não vou comer tanto, porque eu quero chegar bem nesses dias. Só que, quanto mais, eu já percebi, quanto mais eu falo isso, mais eu engordo. E aí, o meu máximo era 85 quilos. Beleza. 85 era ok. Eu ia para 87, aí voltava para 85. Depois disso, começou a ir para os 90. Aí ia para 90, chegava em 90, eu já parava e acionava o meu sistema de vigilância que eu criei para mim mesmo, para eu não voltar a ficar roliço como eu era antes, com 110 quilos quase. Depois disso, foi-se chegando o limite dos 95. E o base ficou 90. 92. Aí eu comia, chegava aos 95, parava um pouco, voltava para os 90, 92. Então você vai esticando essa corda e perdendo as noções. A noção do que é o certo, do que é o errado. A noção do que é saudável. Do que é bom para você, para sua autoconfiança e sua saúde como um todo. E não só autoestima mesmo. Autoestima também se fala. Isso aí é
é evidente. Ô caralho, liguei a luz aqui sem querer. Não, cara, não quero ligar você agora. Enfim. Aí. Espera que eu abaixei o microfone. Aí. Ele falou, ficou para o dia 22. Dia 29. Aí eu pensei, cara, que saber que se foda. Fui lá e comi um bocado na sexta-feira à noite. E à tarde também. Agora só abrindo um parêntese aqui. Todas as vezes que você fala, que se foda. E outra coisa também. Todas as vezes que você fala, você fala não, mas você faz uma argumentação sobre o porquê deveria fazer determinada coisa. Essa coisa não é boa pra você. Então, se você tem problema com cigarro, você diz, não, vou fumar hoje porque isso, tal, porque aquilo, e essa coisa aqui. Aí você faz toda uma ginástica mental. Isso vale pra pornografia, isso vale pra compulsão alimentar, vale pra drogas também, além do cigarro, pra bebida. Que nem, por exemplo, eu tenho tem um rapaz que ele faz a apresentação do evento, que eu já percebi, ele não tem uma relação muito interessante com bebida não, porque todos os eventos que ele vai fazer, ele precisa beber antes. Aí tem que tomar umas 2, 3 latinhas de cerveja, no mínimo, ou mais. E aí nisso, que nem nessa que a gente fez em Oliveira dos Brejinhos, chegou lá, ele tomou umas 2 cervejas, e aí tinha um bar do lado. Ele foi lá e tomou uma dose de um caralho lá, que eu nem sei o nome. Então, cada pessoa ela tem uma predisposição pra algum caralho. Mas ao mesmo tempo, esse cara, a gente vai conversando daqui pros eventos. Ele fala várias histórias, que ele já passou lá pomba em inúmeras mulheres aqui na cidade, que já comeu 2 mulheres ao mesmo tempo várias vezes, de que antigamente era empurrador, e realmente é verdade, que antigamente ele era até famoso assim. Ele já fez filme, ele até é famoso até hoje. Assim, famoso não, conhecido. E se mantém em forma. Dá a César do que é o de César. Ele, com 40, quase 50 anos, tem um corpo bem melhor do que o meu. Nem se compara. Que ele treina todos os dias quase. De segunda a sexta. Come certinho. Come pouca besteira. Já ele diz, eu não consigo comer muita coisa assim de besteira, de salgado. Talvez ele se impressione comigo por eu não beber uma gotícula de álcool. E aí eu, em relação a ele, é sobre a comida, sobre o como ele tem um tratamento bom com isso. Inclusive uma vez que a gente tava vindo de um show de Seabra. Acho que foi em Seabra que a gente voltou lá em vez de vir pela Chapada Diamantina, a gente voltou lá pela rota de Baixa Grande, Mairi, aquela estrada que vai para Ipirá, Rui Barbosa, tudo. Aí nisso, uma vez ele, na volta dessa viagem, ele chegou e falou, pra mim é muito fácil ser magro. Não entra na minha cabeça que o quão essa coisa de falar que é difícil ser magro. E agora eu falando isso, eu me recordei de uma vez também que eu pensei que eu tinha seus 17, 18 anos, que eu era bem magro. Bem magro. Inclusive, no meu canal de música tem um vídeo desse tempo. Deixa eu até olhar aqui.
Exatamente o dia que foi postado. Pra ficar fácil o entendimento. Mas eu sei que eu acho que tem uns 8 anos esse vídeo. Eu acho que foi em 2017. Quase certeza que foi em 2017. Deixa eu olhar aqui. E os guardinhas estão apitando. Parece que calor do caralho. Puta merda. Sete anos atrás. Exatamente dia 9 de março de 2017. Essa é a exata data. Sete anos atrás, eu tinha 17 anos? Não, tinha 20 anos. 19 anos. 19 anos eu tenho. Passa rápido demais. Puta que eu pariu. Enfim. Só olhar se tá gravando certinho aqui, beleza. Outro parênteses aqui. Eu percebi que os primeiros episódios eu tava gravando pelo menos 1 hora. No mínimo 1 hora. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter uma decaída financeira, física, mental, e minha vida foi começando a balançar, eu parei de fazer os podcasts, na verdade, e quando eu dizia, não, eu vou fazer essa merda, eu fazia pelo menos, eu fazia pouco tempo. Então, meio que eu deixava a vibe péssima. Eu vou falar sobre isso na retrospectiva, mas já falando aqui, para esse próximo ano, todos os episódios eu quero fazer no mínimo 1 hora. E foda-se. Eu vou espremer minha mente para fazer no mínimo 1 hora. Porque certamente tem coisas a se falar. Tem coisas a se falar, lições a se tirar, pensamentos a serem colocados para o mundo. Eu até pensei em mudar esse nome, o nome desse programa aqui, para podcast Repositório Mental. Eu já falei várias vezes. Que aqui não é um programa que você vai entrar aqui e vai, sei lá. Não, é um programa que é um repositório mental meu, muito inspirado no Saco Cheio. Que inclusive hoje eu não acompanho o Petri, mas nem 100%. Totalmente à parte hoje em dia. Mas a inspiração inicial foi ele. E o programa que ele fazia, principalmente em 2019, 18, 2020, até ele começar a namorar com aquela figura, era um excelente programa. Era muito bom mesmo. E também os podcasts de Tiago Carvalho, que agora eles estão separados e tudo. E agora não dá nem pra ouvir os antigos dele mais, porque não tem. Nem no Saco Cheio TV, nem na internet, nem... Mas é a vida, né? Enfim, voltando agora. Esse sujeito, ele falava, é muito fácil ser magro. E nessa época aqui também, eu pensava na minha mente, cara, é muito fácil ser magro. Quando eu tinha aqui em 2017, tinha 19 anos. Era muito fácil ser magro. Só que eu me recordo já que teve uma época, no final de 2017, que eu comecei a enroliçar. Lembro muito bem. Eu tô fazendo essa volta toda aqui pra falar dos dias que eu tava na casa da minha mãe, dos meus pais.
Porque eu falei que minha irmã falou que o que eu queria de presente, né? Mas tudo vai fazer sentido aqui quando eu terminar de falar isso. Enfim. Então, no final de 2017, e aqui, só mais um parênteses também, rápido. Por isso que é bom você já entrar para gravar com o intuito de fazer pelo menos 1 hora. Porque com isso você abre mais a mente para pensar em coisas, em pensamentos, em conexões de assuntos, uma coisa com outra e tudo. Não fica na superfície, você vai aprofundando. Como o próprio Petri falava, como o próprio Petri falava, caralho, tanto de IR nessa frase, como o próprio Petri, como o próprio Petri falava, ele ia cavando a ideia. Ele começava com o assunto e ele ia cavando a ideia. Enfim. Hoje, infelizmente, foi pro saco. Hoje tá um cocô, tá péssimo. Hoje não, desde o começo. Enfim. No final de 2017, lá pelas tantas, como disse Pedro, teve um arco da minha vida, um momento, onde eu comecei a ficar roliço. Eu tava com 94 quilos mais ou menos, 93 talvez. Dá até pra olhar isso no Instagram. E aí eu fiz uma aposta com um amigo meu da faculdade naquela época, dizendo, cara, quer apostar como até o final do semestre aqui eu vou estar com 80 quilos. Aí eu lembro que aquele rapaz, eu gosto daquele elemento, mas era engraçado. Você vê, também tem 1 ano que eu falo com ele, mas quando a gente se vê, a gente conversa assim, de boa. Uma amizade de homem é engraçado, mano. Enfim, aí eu cheguei ao peso nessa aposta. Eu cheguei a esse peso. Aí ele começou a dizer, também tu ficou sem comer, morreu, ficou passando fome aí, zoando. Acho que apostou R$20, parece. Dá até pra fazer um podcast também sobre essa época da primeira passagem que eu tive na faculdade. Enfim. Pois. Então nessa época, era antes disso. Não era nessa época não, mas era antes disso. Eu tinha a crença muito fácil, muito fértil na minha mente, de que não fazia sentido ter problema com peso, de emagrecer e tudo. Eu até cheguei a pensar uma vez que seria muito interessante eu engordar muito, só para eu perder, para eu mostrar que era fácil perder peso. Isso em 2016, por aí. Bem na época que eu comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal. O primeiro livro foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que eu tenho até hoje. É um bom livro. Caralho. Então foi nessa época aí, 2016, por aí. Em 2017 eu conheci o marketing digital. E enfim, aí nessa época também, que eu perdi muito peso, eu estava aberto a novas oportunidades e desafios. E qualquer coisa que viesse na minha mente, qualquer coisa que viesse assim para fazer, eu faria. Eu ia fazer. Então, eu comecei a conversar com a jovem, e a gente foi conversando, isso no final de 2017. E aí essa época,
era a época onde eu saía da cidade que eu nasci e vinha pra Capim Grosso com meu amigo de carro à noite. E aí a gente dava umas voltas e tudo. É, ele tava solteiro nessa época, hoje já tá casado. E aí eu saía até escondido pra minha mãe não saber. Eu não queria que saísse assim. Enfim. Mas foi nessa época que eu comecei a conversar. Comecei a conversar. Comecei a conversar com essa jovem. Aí de outubro até dezembro a gente conversou. E aí em janeiro eu fui uma viagem com meus pais pra Morro do São Paulo. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí nessa época eu já tava conversando com ela bem assim, já tava ligando falando por ligação e tudo. E aí voltei pra cá. E aí pedi ela em namoro. E aí a gente começou a namorar e foi justamente essa figura que eu fiquei 4 anos. E que até hoje eu ainda penso, volta e meia nessa figura. E eu tô sendo honesto aqui, cara. Estou sendo honesto. Porém, também para ser honesto ainda mais, eu só penso nela quando eu tô mal. Porque tipo assim, fico pensando, caralho. O pensamento tá muito melhor do que eu tô hoje e tá junto com ela. E talvez hoje ela fez o certo e não tá comigo. Talvez não é o pensamento do ego, na verdade. O pensamento do ego e que ele só vai ser curado quando a vida for pra frente. É um paradoxo. Você só esquece quando você esquece. É meio difícil esquecer. É meio difícil falar sobre. Falar sobre não, mas tipo, explicar exatamente o que é esse paradoxo que eu tô conjecturando aqui na cabeça. Meio que você só esquece mesmo quando sua vida tá indo para um bom caminho, que você tá superando suas sombras, seus problemas internos, suas questões. E aí isso faz com que sua vida comece a melhorar, mesmo que tenha altos e baixos, mas faz com que você nem lembre, só lembre volta e meia. E o sentimento não é de inferioridade e de negatividade. É um sentimento neutro. E simplesmente foi vivido algo legal em partes, que também não foi bom em partes, e que teve fim e acabou e pronto. E ponto final. E que o certo realmente foi o teu fim. Enfim. Aí depois disso teve todas as sequências por aí. Em outro podcast eu posso fazer uma retrospectiva do que rolou também, dessas coisas da minha vida e tudo. Vale também muito a pena eu falar sobre a retrospectiva que eu tava pensando sobre a música. Que eu participei de um festival em Ipirá em 2016, 2015 parece. Da época que minha mãe me levou lá numa fonoaudióloga, que ela queria me ajudar na questão de música. Só que ao mesmo tempo também ela me atrapalhava, porque não deixava eu de fato me jogar na música, porque dizia, não, tem que estudar. E aí eu ficava puto por isso. E aí já tinha problema também no comércio, tudo. Enfim. Mas todo esse enredo falei sobre a questão do peso, do emagrecimento, de que eu já tive esse arco onde eu estava começando a engordar e perdi o peso numa aposta. Teve também a passagem do cara que no passado era comedor, que faz a apresentação dos eventos comigo, e ele disse que para ele era muito fácil ser magro.
E retomando o assunto base, que era, minha irmã falou que era para eu escolher um presente, e eu escolhi a camisa do Bahia, da nova 2024, a tricolor, que tem a lista em diagonal e um degradê azul de baixo para cima. Então, o pensamento era esse: perder peso para ficar bem. Só que esse pensamento também era... Eu tive esse pensamento também pro evento que eu ia cantar aqui na praça da cidade, que ia estar cheio de gente, e de fato estava cheio de gente. Só que eu cheguei com, sei lá, 92 quilos, 93. E eu tive esse pensamento também pro São João, que era para eu chegar bem, e não cheguei. E o São João até que não foi ruim não, foi bom. Me diverti muito, fui todos os dias praticamente com meu primo. E a gente conheceu uma figura no São João, aqui também, enfim. Uma figura não, umas figuras. Só que, enfim. E teve também de eu chegar, e o que foi o que eu cheguei mais próximo, que foi os dias que eu tava fazendo o jejum para chegar no meu aniversário, nesse ano de 2024, com 80 quilos. E depois desse dia, manter esse peso. Só que eu cheguei com 81 nesse dia, 81 quilos. E aí fiquei puto e comi muito nesse dia. Comi muito, eu tava até com o pensamento de fazer um cachorro quente, tranquilo, comer em paz, sem muita alarde. E aí nesse meio tempo, eu chutei o balde antes da hora. Isso aconteceu também na vez que eu fiz os 7 dias de jejum, que na verdade no 6º dia eu defequei. Eu fui lá e chutei o balde também. Eu fiz 6 dias e tava tranquilo. Só que aí no 6º dia pro 7º, eu fui lá e minha mente me venceu, dando explicações fajutas. E aí eu fui e comi meio mundo de ovo com farinha. E depois carne com farinha também. E aí depois disso meio que eu perdi a mão. E foi a época onde eu tava com, sei lá, 86 quilos. Isso foi... Não lembro, isso foi depois do São João. E aí, mais uma vez, dessa vez, eu não tive tanto afinco pra perder esse peso e ficar bem. Porque eu pensei, é só mesmo aqui pra a camisa ficar bem em mim. Mas se não também, foda-se. Eu vou estar lá com meus pais e tal e tudo. E ok. Mas não, ia ter esse negócio lá na chácara dos meus primos, que eu não sabia. E aí com isso, se eu soubesse, certamente eu teria chegado melhor ontem. Certamente. Tanto é que, agora já entrando no assunto do dias que eu fiquei lá na casa dos meus pais, eu comi tranquilamente esses dias. Eu cheguei lá, sei lá, com 95 quilos. Não me pesei no sábado, mas com certeza eu devia estar com seus 94, 95. E cheguei hoje com 90. Depois de ter tido todos esses dias de ceia de Natal, vários dias lá que teve panetone, teve comida, enfim, comi tranquilo. Não foi uma coisa que precisou ser feita, sei lá, de uma maneira piedosa e se culpando.
e se lastimando, se punindo. Não, foi tranquilo. Tomei o termogênico normal. Hoje, inclusive, não tomei nenhum. Tá de boa também. Mas o pensamento era de hoje comer de boa também. Enfim. Aí beleza. Agora já falando sobre isso, chegou no sábado, eu fui lá pra casa dos meus pais. E aí nisso, eu cheguei meio inchado já. Inclusive da sexta pro sábado eu não dormi bem. Fui dormir já quase de manhã cedo. E aí acordei 3 horas da tarde, quase 4, com minha irmã chegando aqui 5 horas para eu ir com ela. E aí eu cheguei lá com ela já umas 6 horas da tarde. Aí beleza. Aí eu levei as coisas pra lá, pra cidade dos meus pais. Aí levei minhas roupas e tudo. E levei também esse microfone que eu tô gravando aqui agora, pra talvez fazer um programa desse. Mas eu não tive em nenhum momento pensei em gravar. Deixei lá, ficou de boa. Eu só levei realmente porque caso eu quisesse gravar. E até gravei um. Que dia foi? Foi domingo, eu acho. Foi domingo. Pé de cachimbo. Foi domingo que eu gravei no carro da minha irmã, dando uma volta aqui nos contornos. Nos contornos. Que foi o podcast anterior. Que eu gravei sem microfone e tudo. Enfim. Então eu cheguei à noite lá. Levei essas coisas, levei o microfone, levei as roupas, 2 livros, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill e o Manual do PNL. E também, eu nem ia levar, mas acabei levando 2 controles que eu comprei aqui, que meu primo comprou pra gente jogar. 2 controles de Nintendo. Super Nintendo. Que aí eu levei pra testar, pra jogar com minha irmã. E aí cheguei lá, eu montei. E a gente acabou começando a jogar e jogou na sexta, no sábado à noite, no domingo à noite. Na segunda à noite e na terça à tarde. E isso foi muito bom. Muito bom pra... Acho que tinha anos e anos que eu tinha me divertido com minha irmã assim. E a gente jogou basicamente aquele Pateta e Max do Super Nintendo, Golf Trop. E aí a gente começou do 0 até chegar até chegar a última fase, pra matar o gordão lá. Só que a gente não conseguiu matar o gordão. Chegou na fase final, mas não conseguiu matar. Tentou umas 3 vezes, eu acho. Umas 4, talvez. E era até interessante a gente conseguir matar ele, mas não conseguiu e foda-se. Mas foi muito bom ter jogado esses dias com ela. Os dias também com minha mãe lá e tudo. E meu pai. No domingo, pé de cachimbo,
acordei umas 10 horas, sei lá. E aí, 1 hora da tarde, ou 13 horas, eu vim com minha irmã aqui trazer a minha tia e minha avó. E foi justamente nesse período que ela foi escolher umas roupas. E aí eu fiquei no carro dela, esperando. E aí eu fui dar uma volta. Dei uma volta e nessa volta eu gravei o podcast lá. Enfim. E aí, já pra entrar no terceiro tema, que é a ceia de Natal. Ai, caralho. Ia falar e deu vontade de arrotar no mesmo tempo. Eu vim aqui trazer minha avó e minha tia e eu esqueci a chave da casa aqui. Que eu ia pegar a balança e eu ia pegar a camisa. A camisa pra ir pro evento lá. Inclusive, agora já abrindo mais outro parêntese, que também vai se encaixar. No ano passado, exatamente 1 ano e 1 dia atrás, teve esse mesmo evento. E eu não fui. Eu pensei que não tinha tido o ano passado, mas teve. Teve esse mesmo evento, só que eu não fui. Justamente porque eu tava roliço. E aí as roupas que eu tinha botado lá não caíram bem. E aí a roupa que eu queria ir, minha mãe falou, tá feia e tudo, e tá essa roupa velha e tudo. Aí disse, na verdade eu nem vou, sinceramente, honestamente. Aí eu nem fui, porque eu já tava sem querer ir mesmo. E aí eu não fui e fiquei lá sozinho a noite de Natal, olhando pro teto na escuridão, tendo pena de mim mesmo. E foi isso. Inclusive, esse ano, na virada, eu quero ficar só. Quero ficar realmente só. E eu vou gravar o podcast da retrospectiva. Vou começar a gravar mais ou menos umas 11h30 da noite. Umas 11h20 por aí. Vou começar a gravar justamente na hora da virada. Aqui, tranquilo. Mais ou menos de hoje a 8. Inclusive hoje, como eu falei, eu cheguei e me pesei 90 quilos. Mas enfim, eu vou falar sobre isso já no final do podcast. Vou fazer o preâmbulo para o próximo episódio. Então eu vim pra cá trazer minha tia e minha avó e esqueci a chave. E aí eu ia pegar a balança e aí eu ia pegar também uma camisa minha que tem. Uma camisa branca social, que ela é mais larga, tamanho 4. E aí eu ia com ela. Eu ia lavar e ia com ela. Mas como eu esqueci essa camisa, eu peguei uma camisa aqui na loja que minha tia disse que era pra pegar. E aí, só que essa camisa era 3. Então se eu tivesse com uns 86 quilos mais ou menos, ia ficar bem, ia ficar muito bem. Mas não, eu tava com, sei lá, 91. Então ela ficou meio apertadinha, marcando os culotes, um pneuzinho. E aí eu fiquei pensando, caralho, que merda, hein? Caralho. Fiquei nesse pensamento merda. Aí acabou que chegou lá no dia do evento, eu meio que eu não me senti bem em nenhum momento. E também tava um clima meio merda, um clima meio bunda. Meu primo tava meio mal, acho que teve uma alergia de alguma coisa. Mas enfim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Só finalizando
os dias que eu passei na casa dos meus pais. Na segunda-feira, que foi na segunda-feira, eu acordei às 8h40, fiquei na loja um pouco com meu pai. Na verdade, na segunda-feira, a minha mãe foi fazer. Eu vi. Acho que é isso mesmo. Na segunda-feira eu fiquei durante a manhã na loja com meu pai. Foi isso mesmo. Que ele ficou arrumando as coisas. E aí à tarde eu fiquei lá também com ele. Aí quando foi à noite, isso mesmo, quando foi à noite eu peguei o notebook que tava na loja, levei e fui jogar com minha irmã. Assim como no sábado e no domingo. Pra gente passar de uma fase lá, que eu não lembro qual era. Eu acho que era a fase. Foi na segunda? Eu acho que já era a fase. A quarta fase pra quinta fase. É isso mesmo. No domingo a gente ficou parado na fase de um puzzle que tem. Aí na segunda a gente passou dessa fase e foi até a final. Enfim. Aí na terça-feira, véspera de Natal, eu acordo 8 horas. Ou era 7 horas? Não lembro. Aí eu não tomei café. Por quê? Na segunda-feira eu tomei um café, comi 2 pães e umas coisas lá. E eu fiquei inchado, fiquei me sentindo inchado. Aí eu pensei, daqui pra frente eu vou comer até a véspera de Natal, a ceia de Natal. Eu vou comer pouco. E comi pouco. E foi muito bom, sinceramente. Não senti fome e não senti nada. Comi pouco. Comi todos os momentos, mas pouco. E, enfim. Aí chegou na véspera dia ontem, no caso, na terça. Acordei tudo. Não tomei café. Aí meio-dia almocei um pouco de feijão com arroz e um pouco de frango. À tarde, eu subi e fui jogar mais um pouco com minha irmã pra tentar passar daquele vadio. Ela tava querendo correr, mas aí eu não fui correr. E aí ela está com sono e também não foi correr. Enfim. Mas acabou que a gente perdeu. Aí chegou a noite. Chegou a noite, ela me deu a camisa do Bahia. Eu vesti, ficou realmente um pouquinho apertado. Aquela camisa deve ficar boa. Para de falar caralho, vai se foder. Porra. Vai tomar no cu. Aí a camisa ficou boa, mas eu preciso perder, sei lá, uns 7 quilos pra ficar uns 85, 84, pra ela ficar realmente melhor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu realmente vou fazer isso. Então, depois disso, eu subi. Não, foi antes um pouco.
pouco antes. Umas 6h30 por aí, eu peguei o violão de minha mãe, fui pro banheiro e comecei a cantar. Aí cantei sem parar, quase 1 hora e pouco. Quase 1 hora e pouco, eu cantei sem parar. E foi bom, sinceramente. Cantei muito bem. E me relembrei dos dias que eu comecei a cantar, que foi justamente naquele banheiro, que ele tem um pouco de eco. E aí eu gostava de cantar lá. Ah, meu nariz. Depois disso, saí do banheiro, desci. E aí a minha irmã deu presente, deu a camisa do Flamengo pra pai e essa camisa do Bahia pra mim. Ela ia comprar uma camisa do Vitória pra pai. O pai torce pro Vitória. E pro Flamengo, e eu torço pro Bahia e pro Flamengo. Enfim, depois disso tomei um banho e aí a gente foi lá pro evento. Aí chegando lá, aí já é o terceiro tema desse podcast. Eu também comi bem pouco mesmo. Nem tomei refrigerante. E me senti bem por isso. Me senti no controle. Ah, caralho. Dando uma engulhada aqui. O nariz entupiu e bugou. Só que aí eu já percebi algumas dinâmicas que aconteceram lá. A primeira, meus dois primos, que são, que eu falei que tem um comércio, que cresceram muito no comércio, que hoje são um dos mais ricos se vacilar, da Bahia. Eles têm a personalidade muito diferente. Um deles é mais quieto, gosta mais de música, ele é mais calado. Já o outro não. O outro é falador, gosta de ficar falando como se fosse tirando vantagem. Fala muito de dinheiro, fala muito de comércio, fala muito do que ele faz da vida, do que ele tá fazendo, do que ele comprou, do que ele vai fazer, do que deixa de fazer. E o outro não, é tranquilo, quieto. E é justamente, acho que eu já comentei nesse podcast, que esse que ele é mais falador, ele inclusive é meu padrinho, só que a gente não tem muita proximidade. A gente conversa tudo. Assim, não é que não conversa tudo, não, tem a proximidade e tudo. Mas não tem muita proximidade como eu tenho com o outro primo. Que quase todo mês eu vou lá na casa dele, a gente fica tocando violão e cantando um bom tempo. A filha dele também eu tenho mais proximidade, que ela também já faz aula de música e tudo. Enfim. Aí o primo que eu sou mais próximo, ontem ele disse que estava mal. Tinha comido alguma coisa, tinha passado mal. Aí chegou na hora de fazer as coisas, de comer na véspera de Natal, na ceia de Natal, caralho. E aí ele entrou lá pra casa da chácara. Que tem a casa, tem a piscina assim do lado e tem um hall. Um hall que tem um sofá grande, tem uma mesa grande, tem a churrasqueira do lado e tem um batente assim que tem o armário, tem o fogão e tudo. Aí beleza. Aí depois disso, ele chegou, ficou um pouco lá e tudo, ficou conversando com o cara. Aí eu fui comer. Aí ele não quis comer. E depois voltou, foi deitar de novo. Aí beleza, aí eu fiquei, meu pai, esse meu primo
E o cara que é sogro da esposa, sogro não, cunhado da esposa desse meu primo. Aí ficou conversando. Aí meu primo falava e dizia que fez isso e fez aquilo. Aí falou que foi uma vez essa semana num trem de um jogo aqui na região, que ele gosta muito de futebol. Esse gosta muito de futebol. Eu também gosto. Mas ele gosta muito de futebol amador. Torcedor do Flamengo também, ele também. A família toda é torcedor do Flamengo. Ele também gosta um pouco do Bahia. Mas dá pra ver que ele tava meio que com o pé na arrogância, assim, sei lá. Tava estranho, cara. Pela primeira vez eu percebi, sei lá, estranho. Que antes ele sempre foi falador, mas agora tava um falador chato. Aí não sei se ele tá se perdendo, não sei. E ele gosta muito de falar de valores. E isso acaba que pode dar merda pra ele uma hora. Inclusive já roubaram uma vez um S10 que ele tinha. E eu não sei nem o que foi que aconteceu, nem lembro como foi essa história. Mas aí ele falou que tava no jogo e teve alguma tanga lá, e aí ele tava cheio de ouro, correntes, essas coisas. E aí botou na bolsa porque tava com medo do pessoal roubar. Aí falou, devia ter uns 60 mil reais em ouro. Aí nisso, disse que esqueceu a bolsa lá e voltou e não sei. Aí teve essa história. Aí depois, já um tempo depois, aí eu vi pai comentando que ele já tava um pouco afastado, aí pai tava conversando com outro cara. Aí pai comentou assim, meio que brincando, esses caras só falam de comércio. E pai também é comerciante. Mas dá pra ver, porque um é extremamente rico e pai não é que ele seja pobre, mas volta e meia tem uns problemas. Assim, de falta de venda, essas coisas. Normais não. Normal quando é tipo agora que Lula tá empurrando na bunda de todo mundo. Mas muitas das vezes, boa parte do tempo que eu vi eles sempre disseram que tava meio que na corda, que tava no limite. Pagava as contas, sobrava o dinheiro e tudo, mas não era tanto. Meio que eu fiquei pensando isso. Fiquei pensando, rapaz, a mentalidade é foda. E aí outra passagem que teve também. Que tinha uma cerveja que ele tava tomando lá. E aí ele acabou esbarrando e derrubando. E nessa de derrubar, aí ele falou, não. Aí falou pra eu limpar. Meio que ele mandou eu limpar. Aí eu fiquei pensando, caralho, vai se fuder. Só que assim, ele já é tão acostumado a mandar em pessoas que meio que foi automático dele. Aí eu fiquei pensando, caralho, toma teu cu, pai. Só que não fiquei com raiva nem nada. Só achei interessante, assim. Foi até bem engraçado. Até mesmo o meu outro primo já disse, mas tu gosta de mandar. E pra você ver, cara, não tem jeito. Pra você crescer, se você for na punheta do pensamento do empreendedorismo de palco, você não vai. A liderança hoje em dia não. Hoje e sempre. Ela é uma coisa muito mais impositiva do que de querer fazer um bom clima empresarial. Pensamento de grupo. Claro que você não precisa ser um pau no cu. Mas você tem que ter a firmeza e foda-se. E mandar mesmo. Não tem jeito. Até porque 90% das pessoas que são empregadas, elas estão ali só pelo dinheiro, não tem jeito. E eu não estou dizendo que tá errado, porque tá certo, na verdade. Porque
você ser empregado para ganhar um salário, 2 salários mínimos, por mais que você faça você trate a pessoa como se fosse um deus, você sendo o líder, a pessoa vai pensar, caralho, porra, beleza, legal, mas foda-se, cara. Quanto eu tô ganhando aqui 3 mil, você tá ganhando 30 em relação ao trabalho que eu tô fazendo. Só que meio que também tem a outra contrapartida, que é você teve a coragem de botar a sua bunda a jogo, no sentido de que, se der errado, a bomba e a pica vai entrar nessa bunda que foi colocada a jogo. Ou seja, do líder. Então ele tem que realmente ser mais firme, porque é a bunda dele que está em jogo. Então tem que vender, tem que fazer essas coisas todas. E o empregado não, ele só tem que fazer o trabalho dele, mas ele só não precisa ser um merda. Mas até lá, entre o espaço entre um não merda e o excepcional é muito grande. Bem grande mesmo. Enfim. Aí depois disso ficou lá e comeu e tudo. Acabou que aí também teve minha tia brigando com minha outra tia, que briga direto. Briga não, discute. Por besteira. Por besteira elas brigam. Discute igual como se fosse criança. Duas quase velhas já. Enfim. Mas com um clima amistoso, mas eu percebi assim, eu fiquei até um pouco mais afastado. Fiquei no sofá com minha avó, sentado. Me deu um sono também, deu uma deitada. Tava sem internet lá. Eu até pensei em levar o fone pra ouvir os outros episódios do podcast aqui. Mas não tinha nem internet lá e meu celular também ia descarregar. E eu não levei o carregador. E quando deu 1h da manhã, a gente saiu. Aí fui pra casa. Não demorou muito também, eu dormi. A dormir foi acordar 11h da manhã. Eu sonhei meio mundo de coisa. Inclusive eu sonhei que eu tava em uma cidade, sei lá, aleatória. E aí eu tava em uma faculdade, um colégio, tudo. E aí eu comecei a fazer alguma coisa, comecei a me destacar na sala, assim. E aí meio que alguém falou, desdenhando de mim. E, sei lá, ficou um clima meio merda. E aí do lado disso tava rolando uma festa, que era de um gordinho, que inclusive ele faz festa aqui na cidade. E ele falou comigo tudo, que ele ia fazer uma festa comigo. Isso na vida real. E no sonho eu tava tendo uma festa dele. Eu sabia que a festa era dele, não sei como, mas eu sabia. Aí, em outra passagem do sonho, minha mãe tava vindo de carro e o carro dela quebrou. Aí do nada, eu apareci com um carro meu. Um carro muito doido lá. Só que aí o meu carro sumiu. Foi um sonho completamente louco. Completamente louco. Mas enfim, cara. Aí depois disso eu dormi e tudo, né? Acordei, tive esses sonhos aí. Acordei hoje, comi, almocei. Quando deu 1h da tarde a gente veio pra cá. E aí minha irmã foi embora pra Salvador. Aí quando eu cheguei aqui, e assim, nesses dias que eu fiquei lá, eu percebi uma coisa. Eu sou muito parecido com minha irmã. É impressionante. Sou muito parecido com ela. E isso que a gente praticamente se vê uma vez no ano, 2 vezes. No humor, nas coisas que acha engraçado, na voz, no jeito de falar. Eu fiquei impressionado realmente, percebendo essas coisas.
E a outra coisa é, nesses dias eu não tive nenhum problema com comida. Não tive o mínimo problema com pornografia. Não tive nem zero vontade. Fiquei 4 dias sem quebrar uma. Deixa eu ver. Sábado, domingo, segunda e terça. Aí hoje, assim que eu cheguei aqui, eu já tive o pensamento de quebrar uma. Aí disse, não. Assim, esse joguete mental, né? Teve o pensamento, aí eu pensei, não. Mas aí depois veio a argumentação. Disse, não, quebra um aí, porque aí tu fica esses dias todos. E aí daqui a uma semana vai ter a viagem que você vai com seus pais e sua irmã de novo. Vocês vão pra praia. E nisso eu cheguei e quebrei uma. Depois quebrei outra. Aí depois fui no mercado, comprei meio quilo de salsicha, um refrigerante Guaraná de 1 litro, ketchup e maionese e um pacote de macarrão. Cozinhei o macarrão, comi com a salsicha e comprei também um panetone, daquele de R$14, aquele Tommy de chocolate, que tava meio queimado, inclusive, tava meio ruim. Aí comi. Aí quando deu umas 5 e pouco, me deu um sono. Aí dormi até umas 5, até 6h20 mais ou menos. Aí acordei, fui comer o restinho que tinha do macarrão e do panetone. Subi pra cá e tomei um banho e fui ver alguns vídeos aleatórios. Eu vi uns vídeos de Minecraft de Davi Gamer. E ouvi um pouco do podcast número 5. Depois disso, tomei um banho e vim gravar. E cá estou, finalizando esse episódio de hoje. Então esse foi o Natal de 2024. Tudo que aconteceu. Realmente foi bom. Foram bons dias, sinceramente. Foram bons dias. Mas esse próximo episódio que eu quero fazer, que eu vou fazer, vai ser realmente talvez o melhor do ano. E talvez eu faça ele, 2, 3 horas de episódio. Porque vai ser a retrospectiva. E eu vou pegar todos os episódios que eu fiz e fazer uma limpa. E também vários acontecimentos que não foram incluídos nos episódios do podcast, eu vou colocar também. Fazer meio que uma retrospectiva dos eventos que tiveram no ano. E também fazer um balanço e um resumo geral assim. E a visão do que será o ano de 2025. Eu sei que, cara, seria muito interessante que eu tivesse esse programa há mais tempo. Que eu começasse em 2020, por aí. E eu tinha esse pensamento já, na verdade, de gravar esse programa. Eu até gravei em vídeo, mas não foi esse programa e foi só assim, tendo pensamentos mesmo. Mas enfim, seria interessante porque eu parei para ouvir esses dias os episódios antigos e foi muito interessante eu ver e perceber o que eu estava pensando naquele espaço-tempo.
e sabendo o que é que ia acontecer nos próximos passos e fazendo o balanço entre o que eu estava pensando naqueles episódios e falando e o que aconteceu posteriormente. Inclusive, nos primeiros episódios eu falo, é muito interessante eu chegar daqui a 6 meses, no episódio 50, sei lá, 100, e ouvir tudo que se passou. E realmente foi muito interessante. Isso me deixou mais interessado em chegar e gravar isso aqui, como eu estou gravando agora. E pelo menos com 1 hora de duração, porque eu consigo desenvolver mais as ideias. E modéstia à parte, eu consigo desenvolver bem as ideias, abrindo abas mentais, mas sempre retomando o assunto pelos quais essa aba foi aberta. Enfim, cara, é isso aí. Esse foi o podcast Evolucionismo de hoje. Até o próximo episódio. Valeu, é nóis.